Você está sentado? Então, se não está, sente, porque o conteúdo de hoje vai com certeza mexer com você. Hoje nós vamos falar do livro de 1 Reis, capítulo 11, 12 e 13, no Devocional 2024. Alguns dos assuntos que me chamaram a atenção. Por que a sabedoria de Salomão não impediu que ele caísse? A diferença entre chefes e líderes. E recado aos servos de Deus. Você conhece um servo de Deus? Então, envie para ele este vídeo para que ele possa acompanhar o recado de Deus para ele. O capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4, ele diz as seguintes palavras. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Aqui você entende claramente que o jugo desigual, ele é catastrófico. Deus já havia alertado, através de Moisés, que nenhum rei deveria ter muitas mulheres. Você pode ver isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 17. Salomão, ele teve muitas mulheres, e ainda de outras nações idólatras. Amar algo, como diz aqui que Salomão amou aquelas mulheres, significa se render a isso. Quando uma pessoa ama algo, ela se rende àquilo. Por exemplo, uma pessoa que é dominada pelo vício, ela ama o vício. Por isso ela se rende àquilo. Amar significa se entregar, se render. Então, quando uma pessoa como Salomão, ele se entregou àqueles relacionamentos, é porque ele colocou aquilo sobretudo em sua vida. E, consequentemente, com as pessoas com quem nos relacionamos, nós nos amoldamos a elas e aos seus pensamentos e às suas crenças. E isso foi o princípio de toda a frustração e destruição. Salomão, ele já velho, se deixou levar. E talvez você pergunte assim, mas por que um homem que foi o mais sábio, ele caiu? A sabedoria não impediu que ele caísse. Importante essa pergunta. Do versículo 5 ao versículo 8, quando nós vemos ele fazendo o que ele fez, os seus sacrifícios aos ídolos e o comportamento que ele teve, como nós vemos do versículo 5 ao versículo 8, entenda que ter sabedoria não garante a sua aplicação. No fim da vida de Salomão, que ele contrariou a maioria dos provérbios que ele havia escrito, ele, na verdade, ali mostrou claramente isso, que não basta ter sabedoria. Se a sabedoria é a aplicação do conhecimento, a obediência é a aplicação da sabedoria. A sabedoria de Salomão não falhou. Foi ele que deixou de segui-la.
Na medida que aumentava a sua intimidade com suas esposas, aumentava a sua compulsão para honrar os deuses delas. É isso que faz a desobediência, é isso que faz a atitude de não seguir a sabedoria. Lá no capítulo 11 ainda, no versículo 9 ao versículo 14 e no versículo 23, nós vemos que todas as nossas atitudes geram reações. Esses versículos e o versículo 23, por exemplo, mostra que a partir daquela atitude de Salomão, começaram a se levantar adversários contra eles. Isso é um ponto importante. Eu vou ler para você o versículo 23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadazezer, rei de Zobá. Entenda que Deus, ele deu tempo a Salomão para que ele se arrependesse, a fim de não colher as consequências. Mas ele preferiu render seu coração e a sua mente às mulheres e aos deuses dessas mulheres. Deus nos dá tempo. Não podemos deixar a ampulheta dele chegar ao fim. Deus deseja a nossa restauração. Ele não quer a nossa condenação. Depois de tudo que Salomão passou, ele reconheceu que somente conhecendo e obedecendo a Deus, alguém pode ter uma vida significativa. Nós lemos isso em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Às vezes, preste atenção nesse detalhe, certas adversidades não provêm da vida e nem do diabo, mas dos nossos erros. Reflita sobre isso. No capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11, nós vemos entrar em cena o filho de Salomão, logo após a sua morte, a morte de Salomão, Roboão. E é muito importante que você entenda que sempre quando há alguma transição, existem as manifestações de concordância e discordância. E ali naquele momento se manifestaram as discordâncias com respeito a como Salomão vinha lidando com a sua gestão. Os reis sempre construíam seus monumentos e guarnições militares com o trabalho de inimigos conquistados. No caso, por exemplo, de Salomão, que sempre foi um reinado pacífico, ele não dispunha dessa mão de obra. Então, em vez disso, ele escravizou estrangeiros. Você pode ver isso no capítulo 9, no versículo 15 deste mesmo livro. E convocou cidadãos a trabalhar 1 mês em cada 3 meses, você pode ver isso no capítulo 5, versículo 13 ao 15, para o sustento do seu reinado. Ele dividiu o reino em 12 distritos, sendo cada um deles responsável pela provisão de 1 mês de mantimentos para o rei e para a sua luxuosa corte. Você vê isso no capítulo 4, versículo 7. Roboão, ele teve a oportunidade de ouvir os conselhos dos anciãos. A gente sempre ouviu isso, né? Que a gente deve dar ouvidos aos mais velhos. Mas ele preferiu dar ouvidos aos amiguinhos que cresceram com ele, sabe? Aquela ideia de querer se prevalecer e mostrar que ele era o bambambam. O que ele fez? Deu ouvidos aos amigos. E disse para o povo que o seu dedinho seria mais massacrante do que foi o seu pai. Podemos conquistar os que trabalham conosco ou podemos impor a nossa autoridade. Líderes conquistam, chefes impõem. Os chefes precisam se sentir respeitados. Os líderes, eles conquistam respeito. No capítulo 12, do versículo 18 ao 19, nós vemos que quando Roboão ele se armou para impor aquilo que ele havia determinado, todos se rebelaram. Sabe por quê?
Porque quando o líder não dá exemplo, os liderados se dispersam. Toda vez que você vê em qualquer lugar que seja, igrejas, empresas ou o que quer que seja onde existam pessoas, líderes ou chefes e os liderados, e começa a haver uma dispersão, tem alguma coisa errada. Guarde isso. Quando o líder não dá exemplo, os liderados se dispersam. No capítulo 12, ainda no versículo 26 ao 33, nós vemos Jeroboão, que se levantou e tornou-se rei, ele agindo como nós vemos hoje em dia. Ele ganhou as pessoas com pão e circo. Não é diferente hoje em dia. As pessoas vivem uma falsa liberdade de serem entretidas. Você quer entreter um escravo na mente, um escravo na vida? É só você dar pão e circo para essa pessoa. Mas depois tudo continua do mesmo jeito. Nós temos visto isso, por exemplo, aqui no Brasil. As pessoas se contentam com feriados, festas, vale-compras, mas a vida continua tudo do mesmo jeito. As pessoas decretam assim que aceitam viver na ilusão de uma falsa liberdade. Jeroboão deu festa para as pessoas. E assim ele ganhou aquelas pessoas com a mente fraca. No capítulo 13, do versículo 1 ao 5, nós vemos um homem de Deus surgindo, falando com respeito àquela atitude de Jeroboão. Deus sempre levanta os seus mensageiros para nos alertar, sinais para nos despertar. Mas a pergunta é, teremos sensibilidade para atentar às mensagens e sinais? O intuito destas mensagens e sinais é nos fazer voltar ao caminho da fé no Deus vivo. Infelizmente, Jeroboão não deu essa atenção e também, da mesma forma, Roboão. Por isso que começou todo aquele burburinho e aqueles problemas. Do versículo 7 ao versículo 10, vemos entrar em cena um homem de Deus que chegou e não quis se corromper e levou a verdade, levou a palavra. O verdadeiro homem de Deus não se vende e nem se rende ao que o fará ir contra os princípios bíblicos. Se algo ou alguém tenta lhe corromper, ele prefere pagar o preço do que manchar sua comunhão com Deus. Ele perde o que for necessário. Status, ele perde posição ou o que for, mas ele não perde o seu caráter e a sua consciência nas Escrituras Sagradas. Infelizmente, existem muitos no caminho que surgem usando supostamente o nome de Deus e supostamente a Bíblia para influenciar outros servos de Deus. Como aconteceu nesse caso, você vê do versículo 15 ao versículo 25 um profeta velho, quer dizer, uma pessoa que tinha uma certa experiência, influenciando o mais novo. Infelizmente, muitos homens de Deus têm se rendido a propostas e determinações que contrariam as Escrituras Sagradas. Por outro lado, muitos falsos líderes têm usado a sua influência para manipular homens de Deus a seguirem suas determinações. Isso não é evangelho, isso é religião. Cada um de nós devemos nos responsabilizar, avaliando com cuidado as mensagens supostamente procedentes do Senhor, sobretudo quando contradizem o que Deus revelou em sua palavra. Então, não siga essa direção. Se aquilo que você ouviu aqui te impactou, envie para outras pessoas. Coloque no seu story. Deixe o seu like, o seu comentário. Amanhã nós voltamos com mais Devocional 2024. Deus te abençoe.